Começar os estudos é muito desesperador. Então, a partir do momento que você entender que esse início ele pode ser um pouco melhor, caso você entenda esse processo, e hoje a gente vai fazer exatamente isso, você já vai dar largos passos. O que a gente vive hoje? A gente vive uma era de pessoas que dão conselhos sobre concursos públicos sem nunca terem passado em concursos. Às vezes é aquele seu tio que é um empresário da vendinha ali do lado, às vezes são seus pais que não passaram em concursos, às vezes é seu namorado, sua namorada que não faz a menor ideia do que são isso, e essas pessoas elas falam muito sobre concurso. Então a gente acaba meio que perdendo a perspectiva daquilo que realmente funciona e tudo parece adequado, sabe por quê? Eu li uma frase esses dias que foi absolutamente fantástica. Eles falaram assim: quando você tem um chaveiro, você sabe, o chaveiro ele não dura no mercado se ele não for bom. Por quê? Porque ou ele abre ou ele não abre a fechadura. E por outro lado, quando a gente fala de aprendizado, é uma coisa meio diferida, né? Porque uma sugestão que eu te dou hoje, ela vai depender de você. Você vai precisar fazer isso. Não sou eu sei que funciona, mas você vai fazer. E dentro da sua realidade, você pode fazer isso de um jeito ou de outro, inclusive já aproveitando o gancho dos mapas mentais, se você pode não aplicar isso da forma como eu recomendo, achar que você está fazendo certo e por qualquer razão, enfim, fazer um gato absurdo nisso e isso não funcionar, e você dizer que a técnica não funciona, ou você ouve algum parente, algum amigo, algum conhecido dizendo o que fazer, e aí no final das contas essas coisas elas, enfim, a gente vai precisar triar muito aquilo que a gente ouve. Então hoje eu vou te dar 10 recomendações para você começar os seus estudos. E se você já tiver algum tempo de estudos também, esta é a possibilidade que você tem de se engajar com essa nova busca pela melhoria. O bom candidato é aquele também que busca reforçar os seus básicos, porque no final das contas é o arroz com feijão que vai te aprovar, tá bom? Tá? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou diretor do programa de mentoria e coaching aqui do Gran Cursos Online, e aí a gente chega naquela situação. Então você decidiu começar a estudar para concursos públicos. Essa pode ter sido a melhor e a pior decisão da sua vida. Melhor porque isso vai te carregar por um caminho que vai desaguar no momento de muita melhoria de vida, aquilo que a gente quer, de estabilidade, segurança, uma boa remuneração, uma atividade adequada com a nossa expectativa, com a nossa meta, às vezes por sonho, às vezes por pragmatismo, tudo bem, às vezes eu quero ser magistrado, às vezes eu quero ser policial, às vezes eu quero simplesmente não ter as angústias profissionais que eu tenho na minha vida hoje. Ninguém vai julgar os seus motivos, as suas razões. Eu costumo dizer que eu não quero convencer as pessoas necessariamente a prestar concursos públicos, mas uma vez que você tenha tomado essa decisão por livre e espontânea vontade ou pressão, em alguns casos, eu te darei aqui o caminho para que você possa fazer isso. Pior porque vai ser um momento meio tenso, a gente vai falar um pouco sobre isso. É meio pesado esse caminho dos concursos, mas ele pode se tornar mais leve quando você entende o que ele vai ser, quando você se prepara para aquilo que ele vai ser e quando você age de acordo com a necessidade que nós temos. Um dos grandes problemas que nós temos nos candidatos que vão se preparar para concursos públicos é tratar a preparação com leviandade. O que isso significa? É estudar na hora que dá, é não fazer um planejamento ou não seguir um planejamento. 1 hora de planejamento poupa 2 de execução. Então, quando você dá a atenção adequada para as disciplinas que você precisa, isso vai tornar a sua preparação muito mais objetiva, muito mais certa. O que você vai perceber com algum tempo de estudos para concurso é que muitas pessoas estudam menos do que outras pessoas, essas pessoas que estudam menos passam, aquelas pessoas que estudam mais não passam. Isso vai acontecer. E não acha que você vai sair daqui sem tarefas, tá? Eu já vou te dar a primeira tarefa, que é você organizar a bagunça atual da sua vida, onde atualmente só cabem as coisas que existem nela, tá? Eu quero que você entenda o seguinte: você vai precisar organizar, mudar a sua vida. O que eu recomendo é que você organize essas tarefas de tal forma que você consiga liberar aí pelo menos de 2 a 4 horas por dia inicialmente. Se você não consegue hoje colocar de 2 a 4 dias inicialmente para este projeto, que deve ser o projeto mais importante da sua vida, existe um problema estrutural grave com a sua vida e vai existir um problema estrutural grave com os seus estudos, porque essa atividade ela precisa passar a ser a atividade mais importante da sua vida. Por quê? Porque isso vai te levar para outro patamar na situação em relação à situação que você está hoje, tá? Por que 4 horas? Não tem muita mágica nisso não, mas você vai ver esse número 4 horas aparecendo em várias circunstâncias. 4 horas porque estudando, se dedicando na verdade 4 horas por dia aos estudos, vai ficar muito mais fácil você entender as coisas que você precisa fazer, você praticar os seus estudos e você se dedicar
a esse grande projeto que você tem. Menos do que 4 horas por dia dá? Dá. Qualquer estudo é melhor do que nenhum estudo, mas ao mesmo tempo eu recomendo que na medida do possível você procure colocar essas 4 horas por dia, porque isso vai acelerar o seu projeto de aprovação. Você pode passar com qualquer quantidade de horas por dia. Você pode estudar 1 hora por dia e levar 2, 3 anos para você adquirir este conteúdo e estar em condições de passar, ou você pode estudar essas 4 horas por dia e aumentar as suas probabilidades de você conseguir evoluir, tá? O que eu recomendo que você faça? Que na medida do possível você delegue aquelas coisas que você não precisa fazer agora, que você atribua o máximo de velocidade que você puder a esse projeto. Por quê? Porque você vai errar muito no início. E quanto mais rapidamente você errar, mais rapidamente você vai aprender. O segundo ponto é setar a sua expectativa. É saber que concurso não se faz para passar, mas até passar. Essa frase não é minha, essa frase é do grande guru William Douglas, que foi aí o pai dessa disciplina que hoje a gente ensina, que é como passar em provas e concursos. É importante que você saiba que vai ser um caminho difícil, longo e provavelmente cansativo. Eu falo muito sobre isso e algumas pessoas falam, não, Fernando, por que você tá me desmotivando? Bicho, eu tô, na verdade, só tirando a crosta. A crosta é aquela galera que fala assim, ei, concurso! Mas que, na verdade, nunca vai estudar. Eu tô te poupando. Se isso é capaz de te desmotivar, acredite, você vai ter uma longa jornada pela frente. Mas se você fala, cara, tá, mas faz sentido, né? Porque eu vou estudar aí durante, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, pra conquistar uma carreira que vai me durar 30, 40 anos, quiçá 50 com as novas reformas da Previdência. E aí, isso vai me permitir ter estabilidade e remuneração, então tudo bem, é normal que isso seja difícil. Estranho seria se fosse fácil. Você concorda? Tá, então você vai precisar se preparar, você vai precisar ter paciência, você vai errar muito e você vai precisar ter foco no processo e metas atingíveis, que são assuntos dos quais eu falo aqui ao longo do tempo, tá? É importante que você escolha a sua área. O que é a área? É um conjunto de cargos com disciplinas relacionadas que tornarão o estudo mais eficiente e cuja decisão do que, gente? Decisão pela área, tá? Ela deve se pautar pela atuação do servidor. Quais são as áreas mais comuns? Área policial, educação, saúde, jurídica, inteligência, diplomacia, administrativa, controle e gestão e área fiscal. Eu recomendo que você tire um tempinho para ver aqui no canal do Gran Curso Online uma playlist chamada Semana Vocacional do Concurseiro. Na Semana Vocacional do Concurseiro você vai ver diversos cargos que são trabalhados aqui e esses cargos eles estão inseridos em áreas, né? Inclusive o cargo é o nosso próximo ponto aqui. A área é o seguinte, dentro da área fiscal eu tenho vários cargos, por exemplo, acho que o Alexandre Meirelles, inclusive, estava fazendo live aqui agora há pouco, então vou usar o exemplo dele. A área fiscal tem vários cargos, tem auditor fiscal, tem analista tributário, tem assistente tributário às vezes, dependendo dos locais, cargos de nível médio, então você tem vários cargos ali dentro. Dentro da área policial, o que eu tenho? Eu tenho agente, escrivão, papiloscopista, toda a atuação relacionada à área policial. Mas dentro de órgãos policiais eu posso, por exemplo, ter a área administrativa. No caso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, nós temos agentes administrativos dentro da estrutura deles. O que acontece? É interessante que você passe um tempinho vendo o que esses cargos fazem, a remuneração, as disciplinas, para que você possa tomar essa decisão. Você não é obrigado a tomar essa decisão agora, e eu sei que isso pode parecer muito assustador, digamos assim, para quem começa os estudos, tá? Mas é muito importante que você separe um tempo, isso é coisa para você fazer em 1 dia, 2 no máximo, não é para ficar procrastinando. O quarto ponto é você eleger preferencialmente um cargo-alvo para aumentar a sua eficiência nos estudos. Funciona mais ou menos da seguinte forma, se a área é dessa forma, o cargo está aqui, estamos falando aqui de conteúdo de disciplinas. E eu vou falar para você, muita gente vira para mim e fala assim, Fernando, dá para conciliar auditor fiscal da Receita Federal com o INSS? Gente, tem cargo que não dá para conciliar com absolutamente nada, tá? Alguns cargos vão ser possíveis, mas assim, por que é tão difícil essa questão de conciliação? É porque imagina que você vai estudar para um concurso que tem 10 disciplinas.
Essas 10 disciplinas, elas já são exigentes o suficiente para que você precise dar foco total nelas. São conteúdos que muitas vezes a gente nunca viu. A maior parte de nós nunca estudou direito constitucional, direito administrativo, administração financeira orçamentária, arquivologia, administração de recursos materiais, e às vezes a gente estudou algumas dessas disciplinas, mas elas não tinham o enfoque que é necessário para os concursos. Então você precisa entender como que os concursos funcionam, você precisa estudar isso para fins de concursos e você precisa trabalhar com esse conteúdo da forma mais eficiente possível para que você possa conquistar uma nota que seja maior do que a nota dos seus concorrentes. Essencialmente é isso que a gente faz em concurso. Você não precisa, e isso é muito triste, eu não falo isso com alegria de forma alguma, você não precisa saber o conteúdo para você poder passar. Você precisa acertar as questões. Uma das formas de você fazer isso é sim você ter mais conhecimento. Mas é muito importante que você entenda que essa quantidade de disciplinas que você tem em uma prova já é grande o suficiente. Quando você vai conciliar significa aumentar a carga de disciplinas. E isso vai exigir muito mais tempo. As ferramentas que eu te trago aqui, por exemplo, a própria seleção do seu cargo, já vai te ajudar. Gente, não precisa ser para sempre, deixa de ser fatalista. Ah, então eu vou ficar nesse cargo para sempre, eu vou estudar assim para sempre. Vocês gostam de colocar um para sempre nas frases. Não tem nada que seja para sempre, você não precisa nem ficar no serviço público para sempre se você entender que isso não é a sua vibe. Você pode fazer isso pelo tempo que isso fizer sentido para você. Você pode ficar nesse cargo no tempo que isso fizer sentido para você. E muitos de nós passaremos por diversos cargos. Eu comecei na Caixa Econômica, fui para a Agência Brasileira de Inteligência, trabalhei no Tribunal Regional Federal da Primeira Região e hoje sou analista da Câmara dos Deputados e tá tudo bem, é assim que a gente faz, é assim que normalmente acontece. Não há nenhuma obrigatoriedade de que a sua jornada seja semelhante a isso, mas a maioria de nós vai passar por alguns cargos antes de chegar naquele cargo fim que tanto almeja e tá tudo bem, isso faz parte da nossa jornada. O nosso quinto ponto é: faça um plano. Depois de decidir o seu tempo livre no ponto 1, então você precisa fazer o quê? Você precisa reorganizar a sua vida, é aquela sua primeira tarefa, você precisa reorganizar a sua vida. Você vai fazer o quê? Distribuir as suas disciplinas com a ordem de importância pelo tempo livre. A gente precisa pensar aqui nas atribuições do cargo, nas disciplinas que a gente vai fazer e no foco que a gente precisa ter. O quinto ponto que você vai fazer é construir um plano a partir disso, tá? Essa parte, eu não vou mentir não, ela é um pouquinho complicada. Hoje eu uso uma planilha para fazer isso, para distribuir a quantidade de questões de acordo com o assunto. E por isso que a gente traz tanto planejamento aqui para você. Então, aqui no canal do GRAN, você vai encontrar planos de estudos para os mais diversos cargos que você imaginar. Quando você cria o seu plano, você distribui a importância dessas disciplinas pelo tempo que você tem. E eu quero que você tenha exatamente essa visão de como que você pode potencializar o seu tempo estudando mais aquilo que é mais importante. Muitas pessoas falam o seguinte: eu tenho 10 disciplinas, eu tenho 10 horas por semana, eu vou estudar 1 hora de cada uma. Não é assim que as coisas funcionam. Porque pode ser que uma dessas disciplinas tenha uma questão e uma dessas disciplinas tenha 20 questões na sua prova. Então não dá para você distribuir o tempo aleatoriamente dessa forma. Não é assim que os concursos funcionam. Você vai precisar de todo o foco que você precisa para você entender como que o tempo tem que ser proporcional. Então esse estudo com qualidade, ele vai ser a essência da sua aprovação. Muitas pessoas dizem assim: porque para passar em concurso basta você sentar a bunda na cadeira e estudar. Cara, que preguiça que eu tenho disso. Não é bem assim que funciona não. Não é bem assim que funciona não, tá? Pergunta para essa pessoa que fala assim: basta sentar a bunda na cadeira e estudar. Eles perguntam assim: tá, mas o que é estudar? A pessoa fala: não, você vai ler, ou você vai assistir uma aula. Isso para a pessoa é estudar. Então, o que é estudar na nossa lógica aqui? Estudar é pensar na estrutura da sessão de estudos. Imagine que você tem aqui aquele seu planejamento que você já fez. Aí você vai pegar o seu material de base, que para todos os efeitos aqui, pode ser uma videoaula, pode ser um PDF, às vezes até a lei pode agir como material de base. E a partir desse material de base, você vai produzir o seu material de revisão. Esse processo aqui é conhecido como estudo ativo. Estudo ativo é uma das grandes ferramentas que você vai ter para você poder aprender melhor. Simplesmente fazendo anotações enquanto você está estudando, enquanto você está consumindo o seu material de base, vai te tornar infinitamente mais proficiente, tá? Você vai se lembrar muito melhor daquilo que você estudou, você vai trabalhar muito melhor com o conteúdo que você tem, tá? Aí, o que vai acontecer? Do material de base, você produz material de revisão. A maior parte das pessoas, numa sessão de 50 minutos, que é o que eu normalmente recomendo, mas com algumas ressalvas, você vai passar aqui de 25 a 40 minutos. Depois que você terminar isso aqui, você vai usar o seu material de aplicação para resolver questões. Então, você vai pegar aquelas questões lá no site, no Gran Curso Questões, vai resolver algumas, porque isso vai validar tanto os seus estudos quanto o seu material de revisão. E, por último, você vai para a fase da adaptação,
preparação, que é para registrar o seu percentual. Então nós temos aqui estudo, aplicação, revisão e adaptação. O ciclo EARA trabalhado de uma forma muito prática para você entender. Isso pode parecer meio confuso para algumas pessoas, principalmente para quem está começando, para quem acha que estudar é só ficar lendo a esmo as coisas. Você trabalhando com uma sessão de estudos adequada, qualificada, isso vai mudar a forma como você encara os estudos. E mudando a forma como você encara os estudos, você vai mudar também os seus resultados, tá? Uma coisa que é muito importante que eu espero que você leve para casa, para sua vida, para os seus estudos. Faça experimentos. Experimentar com todos os elementos da preparação por tempo suficiente para se entender. Quais são os elementos que você vai ter que experimentar? Por exemplo, PDF e videoaula. São as duas ferramentas mais comuns que nós temos de estudos hoje. Qual que você prefere? Com qual que você vai evoluir melhor? É uma experiência para você fazer. Resumo por tópicos, mapas mentais, flashcards, 3 ferramentas de revisão que nós temos. Os horários de estudos, às vezes você acha que você estuda melhor à noite, quando na verdade você estuda melhor de manhã, e isso vai ter a ver com o nível de retenção que você vai ter em cada um desses horários, com o tempo que você consegue se dedicar aos estudos em cada um desses horários. Tudo isso vai ser de extrema importância. As disciplinas que você vai estudar e como que você vai estudar e como que você vai distribuir isso, a diferença entre quadro horário e ciclo de estudos. Algumas pessoas vão se dar melhor com o quadro horário, algumas pessoas vão se dar melhor com o ciclo de estudos, tá? É importante você entender que, por exemplo, é importante, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, então eu devo estudar uma disciplina até o fim? Não. A minha sugestão é que, na medida do possível, para cada hora de estudos, você tenha uma disciplina. Então, na minha primeira hora eu vou estudar, sei lá, Direito Constitucional. Na minha segunda hora eu vou estudar Administração Financeira e Orçamentária. Na minha terceira hora eu vou estudar Língua Portuguesa. Fernando, mas o estudo vai ficar muito fragmentado. Não, a palavra que você vai usar a partir de hoje é dinâmico. Você não se cansa tanto quando você estuda 50 minutos e faz um intervalo. Isso torna o estudo mais dinâmico. Você consegue estudar mais, porque às vezes você estuda uma disciplina só, depois de 2 horas você está destruído, você não consegue mais estudar. Mas se você precisa estudar 3, 4 horas por dia, esse número mágico que eu trago para você tantas vezes, se você precisa estudar 3, 4 horas por dia, se você consegue aumentar em 50%, em 70% às vezes, simplesmente pelo próprio descanso, gente, é uma coisa boba, mas o fato de você descansar aumenta a probabilidade de você conseguir estudar mais tempo. Então, isso vai te ajudar, tá? Outra coisa, uma coisa importante é a surdez. Isso aqui pode parecer um pouco estranho, mas ela é a surdez seletiva, né? Você vai precisar ignorar, como a gente conversou lá no início, todos os grandes conhecedores de concursos públicos que nunca fizeram uma prova na vida ou nunca passaram. A palavra-chave aqui é fazer a egípcia. Gente, o que tem de especialista em concurso que nunca prestou concurso, que não estuda para concurso, que não é servidor público, que prestou concurso 25 anos atrás e que acha que tá tudo bem, porque tá tudo igual, tá tudo do mesmo jeito, não tá no gibi. Tá, então eu recomendo que você trate isso com um pouco de carinho. As pessoas vão falar, você não pode mudar o comportamento das pessoas, mas você pode mudar a forma como você reage ao que as pessoas dizem. Então, nono ponto, eu quero que você avalie constantemente o seu conhecimento, o que você aprendeu e o que você ainda não sabe. Muitas pessoas têm medo de fazer simulados, muitas pessoas têm medo de fazer prova. A gente vai implementar aqui a partir de julho os planos de estudos. E nesses planos de estudos, a primeira recomendação que eu faço é que você faça aquilo que eu chamo de simulado zero, que é nada mais do que a prova anterior daquele cargo que você está disputando, se ela existir. Então, por exemplo, eu estou estudando para agente da Polícia Federal. Em 2018, houve uma prova para agente da Polícia Federal. Eu normalmente recomendo que você faça essa prova. Se for uma prova antiga, num estilo diferente, eu tenho outras recomendações. Mas, em geral, essa primeira prova é muito importante. Para quê? Para que você possa perder o medo. Uma das razões de você fazer esse simulado é você perder o medo, é você perceber que, cara, isso aqui vai ser a minha vida. Isso aqui é o que vai definir o meu destino baseado nessa escolha que eu fiz. Então, eu preciso começar a encarar isso. Não importa se você vai acertar ou errar. O objetivo não é acertar ou errar. Você não faz questões simulados, provas, para você ter bem-estar emocional. Você faz isso porque isso faz parte do processo, isso faz parte da vida que você escolheu para você. Então, se você conseguir sustentar esse processo por tempo suficiente, fazendo esses simulados, essas provas periodicamente, resolvendo questões todos os dias, o que eu recomendo normalmente é, se você vai fazer uma prova de certo ou errado, resolva aí em torno de 50 a 200 questões por dia. Se você vai fazer uma prova de múltipla escolha, resolva aí de 30 a 80 questões por dia. Isso por quê? Porque você vai precisar entrar em contato constantemente com aquele conteúdo que é cobrado pela banca. O conhecimento da sua cabeça é uma coisa, o conhecimento que é cobrado na prova é outro. E o que importa, no final das contas, não é o que está na sua cabeça, é o que está na prova. Não, bicho, não existe estudo sem resolução de questões.
questões, porque é a resolução de questões que vai te ajudar a trabalhar com esse conteúdo de forma muito melhor, de forma muito mais eficiente, de forma muito mais prática. Então eu espero que você possa fazer esses testes periodicamente, que você coloque o simulado zero na sua rotina, que você coloque um simulado semanal ou quinzenal no seu processo de estudos, porque isso vai mudar muito a forma como você trabalha. E você pode printar essa próxima tela para carregar com você. O 10º ponto, e talvez um dos mais importantes, é a persistência. Não há caminho que valha ser trilhado em que não encontraremos esqueletos metafóricos de pessoas motivadas, mas não persistentes. Essa frase aqui é de Fernando Mesquita 2020 e a gente precisa ir até o fim. Gente, um dos principais problemas quando a gente começa os estudos é excesso de otimismo. Eu já falei isso com você e falei que uma das formas da gente lidar com isso é eu te dizer, ó, o negócio vai ser porrada mesmo, tá? Vai ser porrada. Então, quando você entende que o processo é mais difícil, você precisa se municiar, você precisa se instrumentalizar para suportar isso. Eu falo de estudo sustentável muito antes de ser modinha. Estudo sustentável é o seguinte, quando você pergunta assim, eu preciso largar tudo na minha vida, eu preciso acabar o meu namoro, o meu casamento, eu preciso parar de dar atenção para os meus filhos para eu poder estudar para concurso, a resposta é não. Essa, na verdade, essa anterior, é a forma mais rápida e prática de você começar a odiar a sua vida e, em decorrência disso, desistir muito mais rapidamente do que você poderia desistir. Então, a primeira coisa que você precisa ter é persistência. A segunda coisa que você precisa ter é bom senso. Bom senso, infelizmente, embora pareça comum, é uma das coisas mais escassas que a gente tem no mundo. E bom senso significa entender que a sua vida não é só concurso, mas que o concurso ele vai ser uma questão muito importante ao longo desse processo. Inclusive, eu gosto de dizer que quanto mais você respeitar o seu estudo para concurso, mais ele vai te respeitar. E a forma que ele tem de te respeitar é de te devolver uma aprovação com a máxima velocidade possível. E aqui estamos falando disso. Estamos falando de qualidade, de velocidade, de formas de você atingir mais rapidamente aquilo que você espera da sua vida. A grande questão aqui não é se vai ser difícil, porque vai ser difícil. Você pode ter certeza que vai ser difícil. A questão é, quantos de vocês estarão aqui daqui a um ano? Você pode decidir se você vai fazer parte da minoria ou não. E sempre que a gente pensa em evolução, a gente precisa decidir fazer parte da minoria. Isso significa encarar disciplinas que são difíceis. Elas vão ser difíceis para muita gente. Isso significa não estudar só quando dá vontade. Isso significa estudar quando você precisa, porque você é um concursando profissional e você vai estudar pelo tempo que você precisar, respeitando os seus estudos. Isso significa procurar melhorias, todos os dias olhar para o seu processo de estudos e perguntar o que eu posso fazer hoje para ser melhor do que eu fui ontem. Essas coisas, embora elas sejam muito vagas, elas são vagas porque elas vão precisar ser operadas por você. É você que vai trazer a especificidade para esses conselhos. É muito difícil dar conselhos específicos para um grande grupo de pessoas. Mas a partir do momento que você entende que a jornada, embora difícil, é recompensadora e que você vai precisar usar todas as suas ferramentas para alcançar o que você quer, você já ganhou. A partir do momento que você entende que você vai fazer isso, não para passar, mas até passar, como o William Douglas muito bem disse vários anos atrás, você começa a dar para os concursos a paciência que eles precisam.